Bom sábado. Irmãos, que bom sábado desanimado é esse? Hoje é um dia de alegria, onde temos o privilégio de estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Então vamos dar um sábado um pouco mais animado. Bom sábado, igreja! Que a paz do nosso Cristo esteja em cada coração aqui presente. Que bom! Depois de uma semana que alguns tiveram uma semana boa, uma semana um pouco conturbada na corrida do trabalho, uns trabalhando pela casa, mas Deus nos deu sábado, aonde podemos descansar, repousar, aonde podemos então louvar e exaltar o nome do nosso Criador. Convido você que feche os seus olhos para podermos falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, na sua santa casa, no sábado do Senhor, onde tivemos o privilégio de louvar e exaltar o teu santo nome. Convidamos que o Senhor se faça presente neste lugar, porque queremos somente te louvar e sentir a tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento, eu e você teremos o privilégio de adorar o nosso Deus. E você que também está assistindo através do Facebook, louve também o nome do nosso Deus. E tenha certeza que o mesmo Deus que se faz presente aqui neste lugar, Ele também está presente aí na sua casa, bem pertinho de você. Então, cante junto comigo, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos então, para nós começarmos, né? Pense você no lugar mais lindo, a casa mais linda que você consegue imaginar. A promessa do nosso Deus é que nós teremos uma morada, teremos um lar. E não será um lar como nada parecido com o que nós vemos aqui nesse mundo. É uma mansão eterna, um lugar eterno. E esse hino ele fala um pouquinho sobre isso, né? Mansão sobre o monte. Nós vamos cantar então agora nos nossos cenários. Convido você, sentado mesmo como está, vamos louvar a Deus. E que essa seja a nossa maior esperança, ter a nossa mansão sobre o monte, um lar eterno com o nosso Jesus.
esse hino agora nós vamos cantar de pé. E esse hino fala que além do rio existe um lugar para mim e para você, onde nós podemos descansar em Jesus, onde nós podemos ter a certeza da vida eterna. Então, fique de pé, vamos louvar a Deus além do rio. Vamos falar com nosso Deus? Pai eterno, santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos a oportunidade de encontrar também com os nossos irmãos. Querido Deus, obrigado, Deus, por esses momentos especiais que nós temos aqui. E queremos te suplicar, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade. Que tudo que for realizado aqui, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. E que tudo aquilo que for falado, ó Deus, que fique gravado em nosso coração. Nos abençoe, nos guarde
É o que eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós teremos o informativo mundial. Antes do informativo, só uma observação. Os irmãos notaram que nas cadeiras não estão mais com aquelas fitinhas que antes estavam. Nós estávamos mantendo medidas mais restritas, porém agora, com a flexibilização e tudo mais, foram retiradas essas fitinhas. O que nós pedimos? Os irmãos notam aí que nos bancos, né, tem umas demarcações. Qual que é o objetivo? Se você está vindo com uma pessoa da sua casa, você já convive com essa pessoa, tudo bem de você sentar do lado dessa pessoa. Mas se não é uma pessoa da sua casa, irmãos, pedimos por gentileza, respeitem esse distanciamento. Se possível, coloque até, né, se você tirou do lugar, né, que sentou ali do lado, coloca do lado ali para manter esse distanciamento. Por favor, não sentem do lado de pessoas que não moram com você. Tudo bem? Vamos manter essas medidas e, lógico, também mantendo todos os cuidados, mantém o uso da máscara, com exceção das pessoas que estão aqui à frente, mas cada um já tem o seu microfone certo para usar. Mas os irmãos, por gentileza, todos mantenham o uso da máscara. Todos, se você na entrada não usou álcool gel, por favor, né, use. Vamos manter todo o cuidado aí para a nossa igreja manter saudável. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Nesse momento, então, teremos um informativo. Informativo Mundial das Missões. A cura vem do alto. Rami e Sandep estavam realizando um seminário sobre saúde quando foram convidados para visitar uma senhora. Eles estavam promovendo remédios naturais por toda a Índia quando conheceram a senhora Shubhangi. A mulher havia gasto muito dinheiro com tratamentos e remédios, mas nada resolvia. Ela vivia fraca e acamada. Seu filho e sua nora haviam se cansado de cuidar dela e a deixaram sozinha em casa. O casal adventista analisou os documentos médicos e a sacola cheia de remédios. A situação era preocupante. Então eles propuseram que ela parasse de tomar todos os remédios durante 5 dias e seguisse um tratamento deles. Shubhangi concordou. E nos dias seguintes o casal iniciou um tratamento baseado na Bíblia e nos livros de Ellen White. O tratamento era composto basicamente por hidroterapia, massagens especiais e sucos de vegetais nas refeições. Após 5 dias de tratamento, Shubhangi não sentia mais dores e estava completamente curada. Em lágrimas, ela agradeceu muito, mas comentou que ainda sentia falta do seu filho, da sua nora e seus 2 netinhos. Então Sandep e Ramia falaram para ela orar a Jesus, que ele poderia reaproximar a família. Shubhangi não era cristã, e se seus vizinhos soubessem de alguém com uma Bíblia, poderiam criar problemas. Mesmo assim, o casal adventista deu uma Bíblia a Shubhangi, sugerindo que ela lesse uma página por dia, e depois orasse pelo seu pedido. Após 13 dias, o casal missionário soube que a família de Shubhangi estava totalmente reunida novamente. Hoje Shubhangi lê a Bíblia regularmente, e Sandep e Ramia continuam falando sobre Jesus para a senhora. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas em Bengaluru, na região onde o casal missionário vive. Sejamos liberais. Feliz sábado, queridos! Como vocês estão?
Felizes, bem, em paz? Que bom, temos a oportunidade de vir aqui na frente e ver os rostinhos que a gente sentiu falta nos nossos primeiros cultos. Sinto-se felizes por essa oportunidade, por poder aqui estar. E novamente, vamos estudar, dar uma olhada na lição da semana. Deus toda semana nos presenteia com um tema bem interessante. E essa semana não foi diferente, né? Nós temos aí um tema bem interessante para estudarmos. Tenho certeza que esse assunto aqui não foi novidade para muitos, mas nós podemos nos aprofundar e aprender mais sobre a cosmovisão bíblica, ok? Eu vou pedir para um dos nossos irmãos nos ajudar, por favor, lendo um verso para memorizar. Você pode ficar à vontade para tirar a máscara enquanto lê, depois você coloca novamente. O que diz o nosso verso para memorizar da semana? Por favor, vamos participar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. E Ele contempla os maus e Ele contempla os bons. Colocando sinônimo aqui nessa palavra contemplar, fica bem assim. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Analisando, observando com muita atenção e cuidado os maus e os bons. Aqui a gente vê apresentado a nós, né? A onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares, então Ele pode sondar, Ele pode prescrutar, Ele pode ver realmente com muita atenção, observar todos como se existisse apenas um na terra. E a tua onipresença está em todos os lugares. Os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. Como que a Bíblia apresenta para nós essa visão de mundo? Como que a Bíblia apresenta de um modo particular de perceber o mundo? Está de acordo com os ensinos que recebemos? Está de acordo com o que nós ensinamos? Então, estaremos dando ênfase a esse assunto. Sábado da tarde, diz o seguinte: o poeta polonês, Milosz, escreveu um poema que começa com a figura de muitos animais imaginários. E nessa imaginação, eles falavam coelhos e esquilos falantes e coisas dessa forma. E aí ele diz o seguinte, depois de contar sua fábula: esses animais falantes, esses esquilos, entre esses outros bichos, têm tanto em comum com os animais reais quanto a nossa noção de mundo tem como do mundo real. Então aqui ele acabou criando um contraste, que o que nós sabemos de mundo, o que muitos sabem relacionado ao mundo, está completamente errado. Não passa de fábulas, não passa de contos, não passam de histórias, né? E depois que ele fez essa afirmação, ele falou: estremeça com essa afirmação. Estremeça, pense nisso e estremeça, né? A gente sabe que por muito tempo a forma de pensar e de analisar o mundo mudou. Há 2000 anos atrás, muitas das pessoas, as mais inteligentes daquela época, né, as mais instruídas e estudadas, pensavam que a Terra permanecesse imóvel no centro do universo. E aí fomos estudar com mais sabedoria, com mais luz, e descobrimos que não é bem assim. E hoje, muitas das pessoas mais inteligentes e instruídas pensam que o ser humano evoluiu a partir de origem, a partir do que originalmente foi uma forma de vida muito simples, né? Eu gosto muito de assistir um programa que passa no Canal 2, Cultura, chamado Planeta Terra. E é incrível como muitas das vezes eles acertam e da mesma forma eles erram em afirmar que aquele peixe que tem a barbatana menor na frente e maior atrás é porque durante milhões e milhões de anos, de acordo com a necessidade do ambiente onde ele vivia, foi evoluindo, foi se adaptando, foi mudando e tornou-se o que é hoje. As afirmações que eles fazem com relação a mudanças que existiram durante milhões e milhões de anos. E aí conseguem atribuir a origem da raça humana no planeta Terra como que tivesse surgido da evolução de um simples ameba, de um simples molusco, ou até, como eu lembro de ter estudado na escola, um primata, que
que foi se desenvolvendo de acordo com a necessidade do ambiente onde ele mudava, foi se adaptando e tornou-se o Homo sapiens, que eles afirmam hoje, né? Então, como seres humanos, nunca vimos o mundo de uma posição neutra. Nós temos um grande privilégio, que é de vermos e termos essa visão visão bíblica, de acordo com a Bíblia. Nós acreditamos no Deus que nos criou e ninguém melhor do que Ele para nos explicar, nos situalizar e explicar o que realmente acontece e nos revela até o que está por trás, né, do mundo invisível. Então, a lição deixa bem claro que, como seres humanos, nunca vemos o mundo de uma posição neutra. Sempre e unicamente vemos através de filtros. E esses filtros afetam a nossa maneira de pensar e interpretar, entender o mundo. Esse filtro é chamado de cosmovisão. E é essencial que ensinemos aos jovens, até aos membros mais antigos da igreja, sobre a cosmovisão bíblica, né? Porque a visão que está prevalecendo e tentando dominar aí é uma visão onde o valor do ser humano é minado. Não tem nenhum valor. Você veio disso, daquilo, e coisas que eles nem se aprofundam para explicar direitinho. Então, ninguém melhor do que o nosso próprio Criador para explicar, né, a origem, o cosmo, a cosmovisão bíblica. Domingo, nós temos aqui como tema os olhos do Senhor, né? Como que esse Deus vê as coisas? Como Ele vê? Por que Ele vê? Quando que Ele vê? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus atemporal. Ele não se prende a tempo, a espaço. Para Deus, um ano é como 1000, 1000 anos é como um. Presente, passado e futuro para Ele é sempre a mesma coisa. Mas aqui, no domingo, deixa bem claro que como que os olhos do Senhor, né, funcionam, e Ele nos mostra. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele nos criou e Ele não ficou escondido, deixando com que a minha imaginação, com que o meu pensamento, o meu estudo chegasse a concluir quem foi que fez ou não. Ele se revela a nós. Nós temos um Deus que fez, depois Ele se apresenta. Eu que te criei, e eu estou contigo, eu cuido e te mantenho, não te abandonei. Um professor da Universidade de Oxford apresentou uma teoria de que nós, o mundo e tudo que nos rodeia, nada disso é real. Em vez disso, nós somos o quê? Criações digitais de uma raça de alienígenas com computadores superpoderosos. E por aí segue a mentalidade, a criação do homem. Eu lembro de uma vez que eu assisti um filme, eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido, chamado Ficção Científica. E teve uma época da minha vida que eu gostava muito de assistir ficção científica. Porque eu ficava impressionada com a mentalidade do homem, como o homem tem uma criatividade incrível, quando ele quer ir para qualquer área ele vai. E aí eu assisti aquele filme chamado Matrix, onde tudo era fruto de computador, fruto de ficção, nada era real, tudo que cercava ali não era real. E aí esse professor falou dessa teoria dele, de que nós somos criações digitais e por aí vai. E se a gente for estudar e aprofundar com relação a esse assunto, inúmeras são as teorias, né? Mas qual é a realidade? O que a Bíblia apresenta para nós, né? O que está escrito na Bíblia, por exemplo, João 3,16. O que essa passagem mostra para você com relação aos olhos do Senhor? Quem gostaria de ler para nós João capítulo 3, versículo 16, para nos ajudar? O que vários textos da Bíblia revelam sobre ideia com relação aos olhos do Senhor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a lição, como nós estudamos durante a semana, nos dá vários versos bíblicos onde nos mostra um Deus interagindo com o mundo. Um Deus que criou, se apresentou para nós como Criador e se mostra para nós de várias formas. E aqui a gente vê, né? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o próprio Filho para vir cuidar, para vir se mostrar. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, a mente humana estava totalmente corrompida com relação ao que era, quem era, qual o caráter de Deus.
E aí Jesus Cristo veio como um grande Emanuel mostrar e apresentar-se para toda a humanidade como nós. Então a gente vê aqui Deus se mostrando para nós, explicando as coisas para nós, revelando coisas que estão por trás do véu para nós, né? Então, é fundamental para toda a educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal, que nos ama, que se faz presente em nossas vidas, que cuida de uma forma individual de cada um de nós. E aí, nós temos mais passagens lindas na Bíblia. Eu gostaria de ler só um trecho para a gente já ir para a segunda-feira. Que quando eu li essa passagem, a primeira vez, eu me arrepiei, porque é fantástico. Salmos 139 nos fala sobre a onisciência e a onipotência de Deus, né? Os olhos de Deus sondam e perscrutam tudo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra não me chegou à boca e tu já sabe tudo. E no verso 16 diz o seguinte: os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Esse é o nosso Deus, que sabe o fim antes do início, que quando eu estava lá no ventre da minha mãe ainda se formando, ele já sabia tudo ao meu respeito. Os olhos do Senhor nos sondam, os olhos do Senhor realmente abrangem todas as áreas. Então, existem duas possíveis respostas para essa pergunta, né? Qual é a natureza da realidade? O que se passa? Então, eu posso acreditar, como muitos acreditam, que o universo e tudo que nele existe, está incluído, simplesmente existe porque existe, é obra do acaso, surgiu, apareceu, foi evoluindo e chegamos onde estamos. Sem pedir explicação de quem que mantém, por que as coisas ainda continuam funcionando de uma forma maravilhosa, por que ainda existe primavera, verão, outono, inverno, por que o dia ainda é dia, por que a noite ainda é noite, por quê? Sem explicação, simplesmente existe e ponto, e não há um Deus, e não há deuses, e não há nada de divino, e pronto. Ou, né, a gente pode ir para outra visão de que um ser divino criou o universo. Isso, de acordo com o que a gente estudou na lição, parece algo mais lógico, racional e sensato do que a ideia de universo que simplesmente existiu e pronto. Ou tentar atribuir a explosões como o Big Bang, entre outras coisas, a existência do planeta, né? Então, nós temos essa visão bíblica, graças a Deus, e é missão nossa como cristãos ensinar a realidade, ensinar a verdade. Segunda-feira, Leibniz fez uma pergunta muito interessante. Era um pensador e escritor alemão, e ele fez uma pergunta básica, mas fundamental. Ele diz o seguinte: por que há algo em vez de nada? Por que há? Aí a gente vai para a Bíblia novamente e nós já temos as respostas, né? Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus tudo. Aí a gente vai para aquela passagem linda, João capítulo 1, versículo 1 a 4, o verbo estava com Deus e tudo que existe sem ele não existiria, e Deus fez e manteve. E aí a gente vai para passagens, por exemplo, Êxodo 28, como nós conhecemos muito bem. Deus pediu para que guardássemos, santificássemos, porque em 6 dias Ele criou tudo, né? Então, por que existe algo em vez de nada? É simples, porque alguém fez, e esse alguém realmente tem muito poder. Agora, como que eu poderia responder essa pergunta sem a luz da Bíblia? Porque há algo em vez de nada. Como que eu responderia? Esquece um pouco essa visão cristã. Tenta esquecer, se é que é possível. Por que há algo em vez de nada? Como que você iria responder a essa pergunta, né? E a gente sabe que a existência de Deus, ela é assumida na Bíblia. Como eu já falei no início, Deus, ele não se esconde, ele não omite que foi ele que fez, que foi ele que nos criou. Então, a doutrina da criação é fundamental para toda a educação cristã.
Tudo que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias. A Bíblia não começa com a declaração sobre expiação, lei, cruz e ressurreição, nem mesmo sobre a segunda vinda de Cristo. Começa com a declaração sobre Deus e esse Deus como o Criador. Amém? Pois nenhum desses outros ensinamentos faz algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como nosso Criador. Portanto, uma cosmovisão bíblica, que é a que nós temos, deve enfatizar a importância da doutrina da criação. Né? É difícil imaginar um ensino mais contrário à Bíblia e à fé cristã e até a lógica, né, relacionada, se eu for tentar misturar um pouco da evolução com a Bíblia, tal, não tem como. Então, por isso a ideia de que a evolução pode de alguma forma ser harmonizada com a doutrina bíblica da criação é pior do que a evolução ateísta. No que acreditam os ateus? Não acredito em Deus, estamos aí, existimos e não tem explicação, não tem Deus, é a obra do acaso. A Bíblia vem nos e fala, Deus se apresenta para nós e fala, eu que te criei, você é minha criatura e eu cuido de você. Então, as teorias que existem por aí jogam por terra o que nós conhecemos da Bíblia, a fé cristã é jogada por terra e muitas das vezes até a inteligência e a lógica do ser humano é jogada por terra. Eu lembro uma vez, estudando na escola, eu tive que fazer um trabalho relacionado à evolução da espécie. E aí eu cheguei e tinha que fazer um trabalho, eu esqueci o nome do cientista, e ele estava na época em que a evolução da espécie estava muito alta, ele tentou criar em laboratório escorpião e rato. E ele provou, e ele chamou, ele comoveu toda a mídia e pediu para que todos fossem assistir o show que ele iria dar. Ele iria fazer com que aparecesse no laboratório dele ratos e baratas. Então ele falou, a fórmula é a seguinte, você vai pegar um trapo, um pano velho qualquer, você vai pegar migalhas de bolacha, pão, uma faga e vai deixar ali no cantinho, na parede. As pessoas falaram, é óbvio, os bichos vão ser atraídos por aquilo e vai aparecer ali. E ele falou que não era daquela forma. Que a forma que ele tinha encontrado para criar aqueles bichos em laboratório era simplesmente juntar pão, mofado, bolacha estragada e uns trapos e deixar lá por uns dias que aquilo ia virar uma alquimia, uma física tal e puf, de repente iria aparecer aqueles bichos asquerosos. E aí ele estava zombando até da inteligência do homem, mas defendeu a tese dele e foi longe com aquilo até que, por fim, caiu por terra. Mas muitos acreditaram naquela forma estranha que ele tinha encontrado de tentar mostrar como que a existência veio ao mundo sem Deus, somente tentando usar a química, a física e entre outras coisas. Terça-feira, cosmovisão bíblica. Como que a Bíblia nos apresenta a cosmovisão? É interessante que o nosso Deus, que nos criou e se revelou para nós, mostra para nós um mundo invisível. Só que é um mundo invisível e revelado. Ele revela, ele mostra o que está por trás de tudo, né? Por exemplo, Efésios 6:12. É relatado para nós aqui a nossa luta espiritual. Existe um mundo espiritual, existe uma luta espiritual. E aí Deus deixou bem claro, a sua luta não é contra o sangue, não é contra o visível, não é contra a carne, e sim contra as potestades, né? Então a guerra espiritual que nos envolve é revelado nessas passagens bíblicas. Lê pra gente alguém, por favor, Apocalipse, versículos 5 e 6. Quem gostaria de participar conosco nessa manhã, lendo Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6? Por favor. Como podemos entender melhor a realidade em que existimos? Você realmente acredita no que você lê na Bíblia? Você realmente acredita na Bíblia? Realmente acredita nesse Deus que se apresenta por você? Você não pode ver, mas apresentou para você, se revelou para você? Que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Então a gente vê aqui Deus revelando o futuro, Deus revelando o mundo invisível, Deus se mostrando para nós. E através da fé, nós compreendemos, nós aceitamos e aqui estamos, né? Na introdução da lição dessa semana, nenhum de nós vê o mundo de uma posição neutra. Aí aqui a lição cita um exemplo, por exemplo, o arco-íris. Nós cristãos, quando olhamos para o arco-íris, a gente lembra Deus, o dilúvio, o pacto que ele fez para com a humanidade, que nunca mais destruiria o mundo. A minha visão é essa, e eu também posso ir para a ciência, que a ciência explica esse efeito maravilhoso e lindo que existe, né, na natureza do arco-íris, mas eu atribuo tudo isso a Deus. Uma pessoa que não acredita em Deus vai usar somente o quê? Química, física, biologia, entre outras coisas, para explicar esse fenômeno lindo, maravilhoso que existe, que é o arco-íris. Então, como nós, adventistas do sétimo dia, devemos seguir firmemente com os ensinamentos da Bíblia, pois essa é a verdade revelada por Deus ao ser humano. Ele nos explica muitas coisas sobre o mundo que de outra forma não conheceríamos nem entenderíamos. É interessante. Experimente estudar biologia à luz da Bíblia. É incrível. É incrível. Experimente estudar ciência à luz da Bíblia. Experimente estudar história, entre outros assuntos incríveis à luz da Bíblia. É impressionante. A gente se aproxima mais de Deus, a gente se apega mais a Deus, firma mais a nossa fé. Aí, nós temos aqui, quarta-feira, falando sobre adorai o Redentor. O que você veio fazer aqui hoje? Por que você se levantou, se arrumou e se prontificou a estar aqui, pontualmente? O que você veio fazer aqui? Por que você veio aqui? Para que você veio aqui? Temos essa ordem na Bíblia, adorai a Deus. Mas por que ele pede para que eu adore? Se alguém chegar até você e perguntar por que você adora a Deus, qual seria a resposta? O que você diria para essa pessoa? Contribua com a gente. O que você diria? Por que você adora a Deus? Porque Ele é meu Criador e meu Redentor. Amém. Por que você veio aqui? A forma como você tem adorado realmente mostra isso? Que Ele é teu Criador, que Ele é teu Redentor? Né? Por mais crucial que a doutrina da criação seja para a nossa fé, ela não aparece sozinha. Especialmente a gente vê isso no Novo Testamento. Muitas vezes ela vem acompanhada até mesmo indissociavelmente ligada à doutrina da redenção. Outro motivo pelo qual nós adoramos a Deus. Isso dá porque, sinceramente, nesse mundo caído de pecados e de morte, a criação somente não é suficiente. Porque se fosse somente a criação, muitos acreditam que Deus criou e deixou aí. Criou e largou. Vai, evolua, vai, vira, vivam por conta da sorte e do acaso. Vai aí. Mas nós acreditamos que não foi assim. Deus nos criou, nos afastamos dele através do pecado. Ele veio e nos resgatou. Conhecemos mais do que muitos a história da redenção. Né? Então vivemos, lutamos e sofremos. Então o que ocorre? Não é como muitos acreditam. Que a minha vida lá fora é comparada a uma planta que nasce, cresce, reproduz e morre e acabou. Não é por aí, né? Portanto, temos também como crucial a nossa cosmovisão, a doutrina da redenção. Isso significa que temos Jesus Cristo e Ele crucificado, ressurreto e no centro de tudo o que cremos. Motivos que temos de grande para adorar a Deus. É uma ordem dada para nós na Bíblia. Adorai aquele que fez. A gente vê também que em João 1:14, quem era Jesus e o que ele fez por nós. Né? Jesus é o verbo encarnado de Deus. Ele é Deus, estava no princípio com Deus. Criou todas as coisas e cuidou e ainda veio morrer por nós. Então, é deixado essa ordem na Bíblia. Temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. Que outra resposta haveria de nossa parte, como cristão, como conhecedor dessa história da redenção e desse Deus Criador, em simplesmente dando as costas para Ele e não adorando? Teria como eu dizer, creio em Deus, creio que Ele me criou, que Ele é meu Redentor, mas deixa Ele aí, vou dar as costas, eu não vou adorar a Deus? Impossível. Conhecer a Deus, como sabemos, é amá-lo. E quanto mais a gente conhece esse Deus, esse Redentor, mais vontade nós temos de adorar, de fazer a vontade dEle. Da forma como Ele nos pediu, não da forma como eu quero.
E depois a lição deixou bem claro também, falando sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus, uma regra necessária que ele deixou. Ele me criou, então ele deixou regra. Ó, você vai viver dessa forma. Você vai fazer assim, você vai andar por esse caminho. Eu sou o teu Criador, eu vou te instruir como o que fazer e deixar de fazer. Então a gente vê também passagens como Deuteronômio 6,5, entre outras, que deixa claro que se a pessoa for deixada por conta, faz o que quer na hora que quer e as consequências são muito ruins. Então Deus deixou muitas leis relacionadas a condutas morais do que eu deveria fazer de certo, o que era errado, para que eu, com a ajuda dele, possa andar nesse caminho. Então amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a minha mente, é uma das ordens que foi dada em Deuteronômio 6,5, e Mateus depois chegou, e Jesus chegou depois falando, confirmando isso, que se educar é restaurar em nós a imagem de Deus. Imagem essa que foi perdida, mas que com a ajuda de Deus nós podemos restaurar. E nós necessitamos da lei de Deus para assim conseguirmos termos a imagem de Deus restaurada em nós. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo, restaurar a imagem de Deus em nós. E isso não sozinhos, isso a gente faz com a ajuda dele. E como eu não canso de falar, Deus é um Deus tão didático, Deus é um Deus tão cuidadoso que ele teve o cuidado de nos preparar todos os dias de nossa vida assuntos e lições como essas para estarmos estudando. Que possamos, com a ajuda dele, nos interessar mais por estudos da lição, estudos da Bíblia, procurar mais dele. Qual área que você mais gosta? Ciência, biologia, física, química? Tente fazer isso à luz da Bíblia, tente fazer isso com Deus, você vê que maravilha. E a gente vai ficar cada dia mais próximo dele. Então, é importante, é essencial a cosmovisão bíblica, que forme em nós o fundamento de toda a educação adventista do sétimo dia. Nós assim acreditamos, temos que assim agir e assim ensinar. Sabemos, e nós temos a resposta, que muitos lá fora não têm. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela luz que o Senhor nos dá com relação a tudo. E aqui estamos como filhos Teus, agradecemos, porque sabemos e cremos que o Senhor nos criou. O mundo que existe, tudo que nele existe é obra Sua. E o Senhor está aqui conosco hoje, nos ajudando a compreender, a vivermos da melhor forma possível, porque o Senhor criou sim esse mundo. Mas algo deu errado no início. E o Senhor veio nos resgatar. E está nos preparando para que em breve possamos todos estarmos vivendo o Teu sonho no que diz respeito à criação e ao mundo. O Senhor prometeu para nós cremos que o Senhor vai criar novos céus e novas terras. Tudo vai ser restaurado novamente, como no princípio. E aí passaremos com o Senhor como instrutor anos infinitos estudando a criação, a redenção, tudo que existe, tudo que o Senhor fez. Agradecemos pela essa luz que o Senhor nos deu e pedimos que o Senhor nos ajude a nos aprofundarmos, a estudarmos mais, porque chegamos sim à conclusão de conhecer o Senhor cada vez mais, de forma mais profunda, é Te amar. Obrigada pela escola sabatina, obrigada por essa lição que o Senhor preparou para nós, com muita atenção, muito carinho, de uma forma muito clara e nos deu essa visão ampla de tudo. Obrigado porque nós acreditamos em Ti como nosso Criador. O Senhor uma vez veio, nos apresentou e jogou por terra a teoria de que nós não somos criaturas Suas. Obrigado porque nós não acreditamos na evolução da espécie. Nós não vimos de uma ameba, nós não somos desenvolvimento de primatas, somos criaturas Suas. Portanto, ajuda-nos a mostrar para o mundo isso e darmos a nós mesmos esse valor. Não jogar esse valor que o Senhor deu para nós por terra, menosprezando a nossa existência, reclamando da vida que temos. Ajuda-nos a realmente vivermos como filhos e filhas do Rei. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Nos alegramos com a sua presença. Nosso objetivo é conectá-lo ao amor de Deus. Não somos perfeitos. Somos uma igreja. Não estamos aqui para julgá-lo e nem condená-lo. Jesus morreu por você para apagar o seu passado de pecado, dor e vergonha. Esse Jesus veio e quer ter uma relação com você.
Ele te ama tanto. Obrigado por ter vindo. E lembre-se, estamos aqui por você. Igreja Adventista do Jardim Belval, um lugar de esperança. Bom dia a todos. Feliz sábado. Nós temos alguns anúncios, eu peço a atenção de todos, principalmente daqueles que estão conversando, a atenção para que todos possam compreender os nossos anúncios que nós teremos hoje. Nós acabamos de receber um folder de um curso que o Ronaldo está fazendo. Ele já parou um pouquinho por causa da pandemia, mas ele estava fazendo, e nas conversas que eu tinha com ele tinha muitos elogios. Ele reclamava em alguns momentos que era puxado, que ele estava um pouco perdido ali, mas que o curso era muito bom, que é o curso de capacitação teológica. A associação, ela está promovendo novamente esse curso de capacitação teológica. Ele começa no primeiro semestre de 2021. Então, se você tem interesse em conhecer mais profundo sobre os conhecimentos teológicos da Bíblia, essa é a oportunidade que você tem. O curso ele tem um valor muito, muito simbólico mesmo, assim, para não dizer que ele é gratuito. O que você paga lá é simbólico apenas para dizer assim, estou fazendo um curso gratuito, apenas para isso. Se você tem interesse, procure a mim, procure o Daniel. Nós estamos com os folders aqui para fazer a inscrição, para que você possa participar. As aulas são toda terça e toda quinta-feira, das 19h30 às 22 horas. Então, se você tem interesse, nos procure, aqui tem mais detalhes para que você possa conhecer um pouco mais e se aprofundar nos conhecimentos teológicos. Quem vai dar esse curso são pastores do próprio NASP, são pastores da associação, são pastores que têm doutorados em teologia da associação. Então, se você tem essa disponibilidade de horário, aproveite essa oportunidade. O próximo anúncio que nós vamos dar, ele é bem importante. Pode colocar, por favor, Fernando, a foto que eu te passei. Nós ficamos aí 2 domingos seguidos sem fazer mutirão lá no terreno, porque algumas funções lá, elas demandavam especialistas ali, e nem todos nós somos especialistas. Eu costumo dizer que eu vou ali todos os domingos apenas para obedecer, para que os hospedeiros me direcionem. Este é o ponto que nós estamos na nossa construção. As paredes, quase todas elas já estão rebocadas, as telhas ali já foram montadas, e amanhã nós vamos dar andamento para cobrir a nave da igreja. Nós já temos as telhas lá totalmente o suficiente para cobrir toda a nave, e acreditamos que pode faltar pouca coisa para cobrir as salas das crianças. Mas se faltar, é bem pouca telha. Nós vamos amanhã precisar de muita ajuda. Ajuda braçal e também disposição para pintar. Algumas telhas vão ser pintadas na parte de baixo dela. Então, assim, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, às 13 horas, todos aqueles que puderem estar disponíveis lá, homens e mulheres, serão muito bem-vindos. Nós precisamos de ajuda. O mutirão ele não vai estar acontecendo todos os domingos nessa próxima etapa, mas nos domingos que acontecer, nós precisamos do envolvimento da igreja. A gente já comentou isso aqui, a igreja ela não é de 1 ou 2 pessoas, ela é uma comunidade. E quando essa comunidade abraça essa causa, você pode ter certeza que o processo anda muito mais rápido. Então, contamos com a colaboração de todos vocês, da seguinte forma, com a ajuda daqueles que puderem estar lá, com as orações de vocês. Nós precisamos muito das orações para que essa construção ela possa acontecer. Nós já tivemos alguns empecilhos em alguns momentos aí que travaram o andamento da construção, e também com as doações. Nós sabemos que os recursos eles são muito escassos, é muito difícil, principalmente nessa época que nós estamos agora, para construir. Eu fui essa semana com o Ronaldo comprar algumas ferragens, e em menos de 15 dias nós já percebemos um aumento significativo na ferragem já. Então, assim, isso atrapalha muito. Eu estou falando ferragem fora os outros materiais. Isso atrapalha muito, porque vai ficando mais caro e vai dificultando mais. Então, você pode ajudar com seus recursos da forma qual você puder, mas também você pode ajudar também pedindo doações. Eu
Sempre reforço isso, que antes de construirmos, nós tínhamos muitos que falavam para nós: olha, quando começar a construção da igreja, pode contar comigo que eu vou ajudar. Quando começar a construção da igreja, pode contar comigo que eu vou ajudar. Essa é a hora de você cobrar aquela pessoa que fez a promessa ou que ela comentou contigo. Cobre ela. Fala: olha, você não falou que ia ajudarmos no momento da construção? Nós estamos no momento da construção agora. Você pode nos ajudar agora? Continuo contando o coração de todos e esperamos encontrar a grande parte da igreja amanhã às 8 horas lá na nossa construção, para que a gente possa dar andamento. Se você não pode pegar força, nós temos alguns serviços lá que não são braçais, que homens e mulheres que não podem pegar força também podem estar executando. Obrigado pela atenção de todos. Provai e vede. História de hoje: nada é definitivo. Eu tinha 17 anos quando entrei na universidade. Os temas relacionados com matemática e ciências me atraíam muito. Por essa razão, decidi estudar engenharia em sistemas de informação. Além disso, eu também tinha muito interesse em filosofia. As políticas governamentais que produziam fome, miséria e medo no mundo e nas pessoas fizeram com que eu me inclinasse ao ateísmo. Aos 25 anos, já formado e trabalhando como engenheiro em sistemas, eu era completamente ateu. Foi aí que conheci o Marcelo, um adventista com quem eu fiz uma boa amizade, porque podíamos conversar sobre meus temas preferidos. Poderíamos dizer facilmente que Deus é uma invenção da mente humana como um sistema de defesa para enfrentar as crises de sofrimento, quando existe muita angústia porque o ser humano não sabe como se ajudar ou como receber ajuda, e por isso ele criou um Deus para dizer que de alguma forma ele pode tolerar esse sofrimento. Mas Deus não existe. Definitivamente ele não nos criou. Nós somos produto da evolução. Veja, você gosta de computadores. Imagina que você encontra um computador na Lua ou em Marte. A primeira coisa que você vai pensar é num designer, num fabricante. Você não vai pensar que isso apareceu ali produto da evolução. O ser humano é muito mais complexo que uma máquina. Tem um software, que é o seu DNA, tem um hardware, que são os órgãos, os tecidos, os sistemas do nosso corpo, o maravilhoso mundo da célula. A probabilidade de que o homem seja produto da evolução é zero. Depois daquela conversa, eu queria verificar se o que o Marcelo disse era verdade e comecei a ler a Bíblia no meu computador. Eu passava horas lendo os livros de Daniel e Apocalipse, mas eu tinha certa dificuldade para entender o significado daqueles textos proféticos. Estas dúvidas me levaram novamente à casa do Marcelo para conversar sobre estas coisas. Só Deus pode estabelecer justiça neste mundo. Só o reino de Deus vai trazer paz para a humanidade. Eu comecei a ir à igreja com meu amigo e continuei estudando a Bíblia com ele. Até mais. Tchau. Tchau. A gente se vê. O tempo passou e eu já estava vivendo com a Mônica há algum tempo. Gostávamos muito de ir à igreja e sempre conversávamos sobre a doutrina adventista em casa. Estamos recebendo estudos bíblicos, estamos indo à igreja, mas eu pergunto, quando vamos nos batizar? Antes do batismo, temos que fazer algo. Temos que nos casar. Graças a Deus, era o que eu queria. Você quer se casar comigo? Claro! Então tomamos a decisão de nos casar e regularizar o nosso estado civil. Porém, o nosso maior desejo era entregar a nossa vida definitivamente a Jesus por meio do batismo. Mas a vida ainda nos traria grandes surpresas. Meu bem, sabe que várias pessoas na igreja me disseram que seria bom que eu fosse estudar teologia para ser pastor. Mas o detalhe é que eu já sou engenheiro, estou trabalhando, tenho uma família, esposa, filhos e já tenho 30 anos. Na verdade, isso me preocupa. O que você acha? Meu amor, sabe que você tem cara de pastor? Se você quiser, eu te apoio.
Atualmente estou completando 5 anos no meu ministério. Me formei em teologia na UAP e agora sirvo a igreja no Instituto Adventista do Uruguai. Tenho uma linda família, composta por 3 filhos, Julieta, Belém e Joel, e obviamente minha esposa Mônica. Agradeço a Deus pelo poder que existe em Sua palavra para tirar alguém do ateísmo e colocá-lo sob a luz da verdade. O Espírito Santo dirigiu a minha vida e tocou meu coração enquanto eu estudava a Bíblia cada dia mais profundamente. Este é o poder da salvação de Deus que você pode experimentar, independente da sua situação. Provai e vede. Esta é a minha história. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Nesse momento, damos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as ofertas. Pedimos que os irmãos, ordenadamente, tragam suas ofertas. Então vamos lá. Santo Deus, bondoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. E por tantos bens, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, por todo o seu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Essa é a nossa forma de agradecer, ó Deus, também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Queremos te suplicar, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor nos guarde, nos proteja, esteja com cada um de nós. É o que eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que maravilha! Nós já adoramos a Deus através dos nossos dízimos e as ofertas, adoramos a Deus em oração, adoramos a Deus, né? Já cantamos já num primeiro momento, e esse é um momento especial em que nós podemos louvar, podemos cantar. E eu quero convidar você, assentado mesmo como você está, nós vamos declamar que Cristo é a nossa esperança. A esperança é Jesus. Que este seja o motivo de estarmos aqui, seja o motivo de buscarmos a Deus, certos de que Cristo é a nossa única esperança. Então vamos cantar? A esperança é Jesus.
esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Amém? Eu tava aqui cantando esse hino e tem hinos que parecem que trazem algumas lembranças muito interessantes pra gente. Esse hino, A Esperança é Jesus, quando a gente está cantando, parece que eu quase consigo ouvir o Bulhão falando naquele meio, né? Você já desistiu e acha que não tem mais força. Escute uma coisa, Deus não lhe prometeu que nesse mundo você não teria dificuldades. Ele prometeu que mesmo no vale da sombra da morte, Ele nunca te abandonaria. Está aí perto de você. Amém? Cristo promete que Ele está conosco. Mesmo que caia o mundo, mesmo que tantos problemas aconteçam, nós temos a certeza de que Cristo é a nossa esperança. E o segundo hino que nós vamos cantar agora, ele é um hino também que me traz umas lembranças muito especiais. Eu conheci esse hino em 2001. Na verdade, é um hino até um pouco mais antigo, mas eu lembro que quando teve o atentado, né, do 11 de setembro, foi um hino que se tornou muito conhecido. Pode cair o mundo, estou em paz. E cada vez que eu ouço esse hino, é algo para a gente pensar, é algo que me faz pensar que mesmo em meio a um atentado, mesmo em meio aos maiores desastres desse mundo, podemos estar em paz
quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude para isso. Vamos cantar então, Pode Cair o Mundo, Estou em Paz.
Vamos todos ficar de pé. O hino que nós vamos cantar agora, ele nos faz refletir. Nessa vida nós confiamos em Deus, temos andado com Deus. Se nós temos Jesus como nossa esperança, se nós acreditamos que mesmo que caia o mundo, nós podemos estar em paz. Quando Deus fizer chamada, será que nós estaremos também prontos? Aqui nós estamos exercitando a nossa confiança em Deus a cada dia. Quando finalmente Ele vier, será que nós finalmente estaremos prontos? O hino que nós vamos cantar agora é o 127 do nosso cenário, Quando Deus Fizer Chamada. Está relacionado com a mensagem que a nossa irmã Cleide vai trazer hoje. Cleide, você tem? A irmã Cleide vai trazer para nós hoje. Que nós meditemos nessa letra e nos preparemos para a mensagem que vamos receber. Bom dia a todos. Feliz sábado. Feche os seus olhos. Nós agora vamos falar com o nosso Deus. Santo, Santo, Eterno Deus, maravilhoso Pai. Que bom que o Senhor é a nossa esperança. Que bom que nós podemos, ó Pai, ter a certeza de que o Teu cuidado e a Tua proteção está sobre os Teus filhos nesta terra. Aqui está um pouco do Teu povo, ó Deus, que nesta manhã está desejoso de ouvir a Tua voz. Então, por meio do Teu Espírito Santo, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os Teus sábios conselhos desta manhã e que possamos praticá-los em nossa vida, para que nós possamos, naquele grande dia, naquela linda reunião, estarmos todos presentes quando o Senhor fizer chamada. Fica conosco, ó Pai. Usa-me para a honra e glória do Teu nome neste momento e abre os ouvidos e o entendimento de cada um dos que estão aqui, para que o Senhor possa falar
e nós possamos ouvir, ó Deus. Tudo isso rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sabe, queridos, nesta manhã nós estamos muito felizes. Acho que depois de 7 meses, é a primeira vez que eu saio para pregar em outra igreja. Vivemos em momentos tão difíceis e ficamos meio que acuados, a gente fala assim lá no Nordeste, na Bahia, precisamente. Acuados quando a gente vê situações de risco, o qual nós estamos no meio e não podemos fazer nada para mudar essa situação. Então só nos resta a fé e só nos resta esperar em Deus que toda essa situação passe, para que nós possamos então dar andamento, dar continuidade na nossa vida, pouco a pouco, olhando sempre para frente, para o céu, até ver o nosso Senhor Jesus nas nuvens, vindo com poder e grande glória. Eu trago o abraço dos irmãos lá da Igreja de Santa Mônica, do distrito de Jardim Silveira, a todos vocês aqui, que nesta manhã Deus possa nos usar e nos fazer entender qual é a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Queridos, nunca estivemos em um momento onde a reflexão, a autorreflexão fosse tão importante para cada um de nós. Eu creio que mais para frente do sermão nós vamos comentar algumas coisas da qual acontece na minha igreja, tem acontecido desde que nós voltamos, desta pandemia. Ficamos um bom tempo fechados, infelizmente impedidos de congregar, porém, graças a Deus, nós estamos retomando também aos poucos, com apenas 30% da igreja, frequentando por culto, Estamos abrindo somente aos sábados e, mesmo assim, tomando todas as precauções que eu vi que também está acontecendo aqui, graças a Deus. E sabe, queridos, em um momento tão difícil, a autorreflexão é muito importante, principalmente no que diz respeito à adoração. E por quê? Mais para frente até nós teremos um exemplo bastante claro a respeito disso. Como eu disse, é o que acontece na minha igreja e provavelmente está acontecendo aqui também. Falar de adoração, e esta é a palavra de ordem para os dias em que nós vivemos hoje, não é muito fácil. Porque às vezes nós temos que entrar em individualidades. Às vezes nós temos que falar coisas que ferem o nosso coração. Eu espero que aqui nesta manhã, se por acaso eu vier a falar alguma coisa que toque o seu coração, não fique chateado. Apenas sinta como se a palavra do Espírito Santo de Deus estivesse falando como um alerta, para que todos nós possamos seguir em frente e conseguirmos dizer presente quando Deus fizer a chamada. Quando se fala de adoração, e o tema da nossa pregação é justamente isso, adoração ou presunção. Nós temos que olhar, então, o significado dessas palavras para que possamos, então, perceber aonde nós entramos nessa história. Tudo é adoração. Tudo se trata de adoração porque tudo é espiritual. Qualquer coisa que eu vier a fazer é espiritual. Tudo tem a ver com honrar ou desonrar a Deus. Tudo absolutamente que eu for fazer. Se eu for comer, se eu for me divertir, qualquer coisa que eu fizer vai estar relacionado com a adoração, porque tudo é espiritual. Então, adoração, no significado da palavra no dicionário, quer dizer prestar culto a, ou reverência, temor. E presunção tem a ver com aparências. Então, só com o significado dessas duas palavras, nós já conseguimos mais ou menos compreender por que é tão importante nós refletirmos hoje, neste sábado, neste momento, a respeito da nossa vida cristã. Nós sabemos que existe um grande conflito
onde dois senhores estão nesse momento contendendo entre si, lutando entre si, para que se achegue ao nosso coração. Nós temos uma adoração a prestar, e esses dois senhores então estão prontos, esperando, aguardando que nós possamos escolher a quem nós devemos servir, adorar. E aqui nós temos também, assim como os dois senhores trabalhando, os seus agentes, que é o Espírito Santo trabalhando ao lado de Deus, conforme o texto de João 14, 16 e 17. Eu gostaria que alguém lesse, alguém abrisse a Bíblia para ler, vamos participar. E do outro lado, o Espírito desta igreja chamada de Laodiceia. Quem nunca ouviu dizer, alguns vão dizer, né? Quando a coisa não vai muito bem na igreja, por uma reunião que se marcou e as pessoas não compareceram, por um culto que era importante, os irmãos não vieram, né, prestigiar, alguma ação que era necessária, uma ação missionária, um trabalho social que era para ser realizado e nós precisávamos que pessoas se achegassem e como o trabalho que vocês vão realizar amanhã e de repente não aparece o número esperado, né, de pessoas para ajudar. Então, quando acontece esse tipo de situação, normalmente as pessoas costumam dizer assim, não, é profético, é período profético. E a gente então aceita, né, que as pessoas não vieram porque o período profético é da 7ª carta, né, apocalíptica, que é justamente a carta da igreja de Laodiceia. Então as pessoas hoje em dia estão usando muito esse conceito de que o espírito laodiceano tem sido responsável por eu não ter cumprido com a minha responsabilidade, né? Muitas vezes eu acho que, mornidão, o não fazer as coisas, o ter apenas 15% da igreja trabalhando, então assim, nós vamos colocando as situações e nós vamos tentando justificar o porquê disso estar acontecendo, simplesmente porque o período profético diz que é o espírito laodiceano quem está cuidando, quem está imperando no meio da igreja. Então, alguém pode ler João 14, versos 16 e 17, onde diz que o Espírito Santo atua na nossa vida. Alguém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aí está então um texto bíblico que diz que o Espírito Santo foi enviado por promessa de Jesus Cristo. Ele disse que quando ascendesse o Espírito Santo viria para nos guiar à verdade, para nos ajudar a seguir nesta caminhada cristã. E em Apocalipse 3, do 14 ao 22, é onde revela exatamente a história desta igreja, esse espírito laodiceano que muitos acham e dizem que está imperando na igreja hoje. Eu vou ler esse texto que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, você pode não concordar comigo agora de que existe a imperação, o trabalho do Espírito laodiceano na igreja. Mas daqui a pouco você vai concordar comigo. O Espírito Santo, ele nos conduz à verdade salvífica, divina, né? Nos conduz a Jesus. E o Espírito laodiceano é o que nos conduz à jactância. Esta palavra foi citada na Bíblia outra vez, quando se diz que as pessoas estão cada dia mais iníquos, né? E Apocalipse 3,17 fala exatamente... Alguém pode abrir, por favor? Só o verso 17. Fala qual é a ação, como é a forma de trabalho do espírito de Laodiceia. Pode ler só o 17. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Quem não sabe o significado da palavra jactância, nós temos aqui então o significado. Quando você vai no dicionário, lá está: atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho. Atitude de quem conta bravatas. Então esse é o significado da palavra jactância. Mas por que comparar com Laodiceia, né? O período em que nós vivemos hoje? Aqui tem alguns dados a respeito da igreja de Laodiceia que, se nós formos comparar, nós vamos nos encontrar, o momento em que nós vivemos, nós vamos encontrar, então, o paralelo que foi feito entre a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia e os dias que nós vivemos hoje. Diz que a cidade de Laodiceia ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio das grandes rotas comerciais, era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Dubai, hoje, vamos dizer assim. Entre outras coisas, Laodiceia estava em uma região plana, formada por 3 cidades: Colossos, onde ficavam as fontes das águas frias; Hierápolis, onde ficavam as águas quentes; e no meio do percurso ficava Laodiceia com suas fontes de águas mornas. Os historiadores dizem que tanto as águas frias de Colossos e as águas quentes de Hierápolis eram terapêuticas, mas as águas mornas que fluíam dos rochedos para Laodiceia eram intragáveis, ou seja, não servia para absolutamente nada. Diz também que em 61 d.C. foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Tal era a imponência e a riqueza dessa cidade. Ela se reconstruiu sozinha, sem precisar de ajuda. Os habitantes eram jactanciosos, ou seja, orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentiam a necessidade de Deus. Faziam tudo por conta própria. Agora nós vamos pegar esses detalhes da igreja de Laodiceia e fazer uma comparação com a igreja. A igreja de Laodiceia, não estou falando de hoje, tá? Essa igreja de Laodiceia tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era a cidade da transigência. Para quem não sabe o significado da palavra transigência, é ato de conciliar
Contemporização, que acaba por ceder às vontades e ou exigências da outra pessoa. Condescendência. Sabe quando os pais olham para a criança e a criança diz: mamãe, eu quero isso. E a mãe diz: não. Mas aí a criança muda a tática e ela começa a fazer chantagens emocionais, a falar com carinho. Até o eu te amo sai. Eu falo porque eu tenho uma pequenininha ali que já está usando desse artifício. Então, muitas vezes a gente acaba sendo condescendente e a gente muda o nosso não. E acaba fazendo o que a criança deseja. Mas a transigência, ela tem exatamente a ver com isso. Ceder às vontades para não brigar. Sabe, os nossos jovens, por exemplo, vamos nos adequar a eles, porque senão eles saem da igreja. Vamos fazer a vontade deles, porque se a gente não fizer a vontade deles, a gente perde eles. É um exemplo, só um exemplo. Não é uma regra geral, porque eu conheço igrejas que têm jovens fantásticos. Um dia desses eu fui visitar uma igreja lá em Palheireiros e encontrei lá um pastor que liderava lá 23 anos. Imaginem vocês. 23 anos assumiu a responsabilidade de cuidar de um distrito. E a igreja tornou-se também uma igreja transigente, relacionada às adaptações do mundo. Nós temos que nos adaptar, porque se assim não fizermos, nós não vamos conseguir membros de repente, nós vamos perder os membros que nós já temos, né? E assim vai. Mas, irmãos, a igreja de Laodiceia tinha muitos defeitos. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmo. Sabe aquele louvor sem vontade? Sabe aquela oração que não toca ninguém? Não sai da boca? Sai apenas da boca e não vai mais para lugar nenhum? Sabe aquele projeto, aquele programa que você entra e sai do mesmo jeito que você entrou? Sem força, sem vigor, sem fervor? A igreja de Laodiceia era assim, débeis de caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo, descuidados. Eles pensavam que eram pessoas boas. Eles tinham certeza disso. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, nunca maltratei bichinho, né? Eu sou uma pessoa boa. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, conforme diz lá o texto que nós acabamos de ler. Rico sou, de nada tenho falta. Mas a religião deles era apenas o quê? Uma simulação. E é aí onde entra a palavra inicial que nós colocamos para contrastar com a palavra adoração. Presunção. Eu digo que sou, mas eu não sou. Eu digo que estou adorando a Deus, mas eu não estou. Porque falar é fácil. Difícil mesmo é o quê? Mostrar através das suas ações, das minhas ações, que eu verdadeiramente adoro um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas tem uma coisa interessante que nós precisamos colocar na mente. Sobre a igreja de Laodiceia, nada se informa sobre tentação, perseguição, negação. Não diz lá na Bíblia, na carta, se você ler, não está falando que a igreja está passando por essas coisas. Nem apostasia ou abalos na igreja de Laodiceia. O que indica que o problema da igreja não era teológico, nem moral. Ou seja, estava tudo indo muito bem, aparentemente. Não tinha escândalos na igreja, né? Todo mundo tinha conhecimento da palavra, conhecimento das experiências, né? Que são citadas na Bíblia, a qual devemos testemunhar também para as pessoas. Então, o problema não era esse. Não haviam falsos mestres, nem heresias. Não havia pecado de moralidade, nem engano. Não há, na carta, menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. Ou seja, era um tempo bom, aparentemente. Era um tempo de paz, tal qual estamos vivendo hoje.
dias tranquilos. É verdade que a pandemia deu uma mexidazinha, mas nós estamos vivendo dias tranquilos, não estamos sendo perseguidos, não é verdade? Nós temos as nossas igrejas abertas e podemos frequentá-las quando desejarmos, não é verdade? O que faltava na igreja era o quê? Fervor espiritual. E aí a gente pode se perguntar se não está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje. Nós temos tudo. Rico sou, de nada tenho falta. Mas falta o fervor espiritual, que é aquela paixão, aquele amor verdadeiro. Paixão, eu estou colocando aqui, a palavra nem é essa. Mas o amor verdadeiro pelo Deus que você serve. Você está orando a Deus? Ore a Deus. Você está louvando? Louve. E um dia desse a minha amiga me perguntou, você gosta mais de louvar ou de pregar? Louvar, eu estou falando serviço de cânticos, o que os 3 jovens fizeram aqui de maneira muito linda. Eu disse, eu gosto mais de louvar. Porque quando eu prego, eu estou cumprindo uma ordem. Eu falo apenas aquilo que o Espírito Santo deseja que seja falado. Mas quando eu louvo dentro de mim. Sai do meu coração. Né? Então há uma grande diferença. A vida espiritual dos membros era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja era acomodada. O problema não era heresias, mas sim apatia. Ninguém se preocupava com mais ninguém. Não importa que eu vá na igreja, que eu sente, que eu aproveite tudo que eu tenho para aproveitar e depois eu levanto e vou embora. Não me importa se o irmão que não veio porque está doente, não veio porque não quer mais vir. A doença espiritual é mais triste ainda, porque, irmãos, lembram que quando a gente estava voltando, alguns reclamaram porque era só 30% da igreja que podia participar por causa da segurança, a questão da segurança, né? E muitos reclamaram, e foi aquela coisa nos grupos, e falaram tanto, nossa, por que isso é acepção? Aí passaram-se as 3 semanas, não, um mês, foram 4 semanas. Aí começou a liberar, disse, não, os procedimentos estão sendo cumpridos, a gente pode então estender o tempo e as pessoas podem vir a participar. Resultado. Continuou vindo as mesmas pessoas de antes. Mesmo tendo aberto, as pessoas não participaram. E continuam sem participar. Lá na igreja do Mônica, por exemplo, estão vindo entre 30, agora que está já, 40 pessoas numa igreja de 105 pessoas oficiais. Entende? Onde estão essas outras pessoas? Estão doentes, estão na zona de risco, as que estão na zona de risco estão liberadas, mas eu estou vendo aqui um caso de pessoas também que estão na zona de risco e estão aqui, para a honra e glória de Deus. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. A igreja de Laodiceia era de Cristo, assim como essa igreja também pertence a Deus, porque foi instituída por Deus. A verdade que temos nas mãos é a palavra de Deus. O que nós precisamos pregar é a potencialidade do poder de Deus na nossa vida. Nós temos capacidade para isso. Não nos falta nada, a não ser a vontade própria. A única coisa que nos impede de sermos as testemunhas que o Senhor nos chamou para ser é a vontade, é a escolha, é o desejo de fazer o melhor para Deus. E para finalizar, meus queridos, é só uma simples reflexão a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Gostaria que alguém lesse Apocalipse 3, verso 18. Jesus poderia ordenar como soberano dos céus, da terra, mas Ele preferiu nos aconselhar para que, respeitando o nosso direito de escolha, respeitando, no caso, o nosso direito de escolha. Laodiceia, aquela igreja não tem mais nada hoje. Está tudo em ruínas, nem da igreja, nem a cidade. Hoje, eles não teriam mais oportunidade de se arrependerem e de mudarem suas ações. Eu não estou dizendo aqui que a igreja está perdida. É Deus quem conhece os corações.
Mas sabe, queridos, nós temos uma oportunidade diferente do que eles. Agora nós temos a oportunidade, porque o tempo para nós ainda não acabou. Alguém pode ler? 3:18. Eis aí o conselho de Jesus para nós hoje. Nós sabemos que esta igreja que existiu, ela foi usada como exemplo para os dias de hoje, não foi à toa. Hoje, nós não estamos falando de riqueza material. Nós temos absolutamente tudo o que precisamos, porque a promessa é que o Senhor supriria as nossas necessidades. E nós estamos aqui hoje, glória a Deus. Que bom que o Covid não pegou você. E se pegou, você já superou em nome de Jesus. Mas sabe, meus queridos, essa é a oportunidade que nós temos de mostrar o Deus que nós adoramos verdadeiramente. Eu preciso ser agora adoradora. Não dá mais para presumir apenas que estou adorando. Porque ir à igreja, frequentar os cultos e fazer ação social, e nada disso vai garantir a minha coroa. Quem conhece o meu coração é Deus. Eu posso estar fazendo isso somente por aparências. E eu preciso ser verdadeiro, porque é o meu testemunho de ações que vai fazer com que outras pessoas desejem o Deus que eu tenho na minha vida. Falar é fácil. Difícil é você mostrar quem verdadeiramente você é. E na maioria das vezes nós nos esquecemos que somos representantes de Deus. E como representantes de Deus, muitas vezes nós falhamos. Cobramos do nosso irmão algo que nós não fazemos. Isso é terrível. Pesará sobre nós. Eu sou jovem, posso falar uma linguagem jovem e posso atingir as jovens que estão ao meu redor. Eu sou adulta e posso falar com adultos na linguagem adulta para os adultos que estão ao meu redor. Eu posso trabalhar com as crianças numa linguagem que elas possam compreender. Mas nada disso vai ter valor algum se eu não mostrar verdadeiramente que as minhas palavras e as minhas ações andam em conformidade uma com a outra. Andam em conformidade com a palavra de Deus. E o meu desejo nesta manhã é que o Senhor possa continuar usando cada um de vocês dentro do que vocês têm a oferecer a Deus. Porque Ele nos habilita e nos capacita para pregarmos. Estamos passando apenas um tempo aqui. Mas não é fácil fazer a vontade de Deus, irmãos. Vocês sabem disso. Eu sei disso. No nosso dia a dia, tudo o que nós precisamos fazer para vencer um dia por vez é fazer a vontade de Deus. Buscá-lo em íntima comunhão. Não deixe que pandemia ou qualquer outra coisa, qualquer outro problema que venha a surgir, afaste você de Deus a ponto de tirar a sua coroa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está pronto, só esperando o momento certo para vir resgatar a cada um de nós. Ele vai resgatar aqueles que estiverem esperando por Ele. E que eu e você possamos estar entre estes salvos para cantar o hino de glória, de louvor, o hino dos santos, né? Dizendo que santo é o Senhor, que cumpriu a promessa que nos fez. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com o hino de número... Não é o hino, Adoradores 2, Tua Vontade. Este hino fala exatamente disso, tua vontade, fazer a vontade de Deus. Cante com seu coração, faça desse hino uma oração para a sua vida, se você deseja realmente fazer a vontade de Deus. Porque o que Ele quer é te salvar, é me salvar, e eu só tenho que dizer sim.
onde eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus na minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia, eu te seguirei. Mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus na minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus na minha frente está. Antes de fazermos a oração final, irmãos, eu gostaria de lembrar só uma pequena coisa. As profecias, elas existem. Realmente é o período da sétima igreja. É um período, ou melhor, da sétima carta, né, que é a igreja de Laodiceia. Mas as profecias, elas vão se cumprir independente de mim, mas elas não têm que se cumprir em mim. Elas podem se cumprir no tempo, elas podem se cumprir em outras pessoas, mas eu vou escolher se a profecia vai se cumprir em mim ou não. Se existe um espírito laodiceiano atrapalhando o trabalho da igreja, atrapalhando a minha vida espiritual, eu não posso permitir, porque existem os dois senhores, mas nenhum dos dois me força a nada. Eles podem influenciar-me a fazer uma coisa ou outra, mas a decisão final é sempre nossa, sempre minha. Eu deixo um texto para vocês que está lá, é um texto lindíssimo. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Segundo Timóteo 4, versos de 7 ao 8. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vocês sabem, foi Paulo que disse, mas que estas sejam as minhas e as tuas palavras, para que sejamos vencedores naquele grande dia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a cada um de nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos pelo teu cuidado com cada um de nós. Senhor, se estamos falhando em reverenciar-te até aqui, clamamos, rogamos, em nome de Jesus, que envies o teu Espírito Santo para nos transformar o coração, para nos redirecionar a ti, ó Deus. Não permita que nenhum dos meus erros, nenhum dos erros dos que estão aqui, por menores que sejam, venham, ó Deus, a afastar-nos de ti. Ajuda-nos a permanecer nos teus caminhos, a louvar com fervor, a adorar-te em espírito e verdade. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos crentes fiéis e verdadeiros, testemunhas vivas com ações e não com palavras. Ajuda-nos para que possamos mover, Senhor, vários corações através daquilo que nós falamos, que nós fazemos. Que o Senhor esteja conosco, que sejamos dignos de sermos representantes desta grande obra salvífica, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nesta missão, abençoe esta igreja, para que cada um deles, ó Deus, possa se envolver diante daquilo que tem, e que tudo que tiver possa ser colocado aos teus pés, e que o Senhor possa abençoar a obra desta igreja, a construção, para que eles possam alcançar o êxito, ó Deus, para te adorarem em um local mais digno, um local, ó Deus, onde com toda reverência, com todo amor e com toda gratidão, eles estão preparando para o Senhor, para que seja a tua casa de oração, a tua casa que irá abençoar muitas outras vidas que passarão por lá. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós, seja conosco, ó Pai, ensina-nos a adorar-te verdadeiramente e arranca a presunção da nossa vida. Ajuda-nos a refletirmos a cada dia, para que, se percebermos que estamos na direção errada, o teu Espírito Santo possa mover-nos de volta, trazer-nos de novo, para que possamos nos colocar sempre e continuamente aos teus pés até a volta de Jesus. Tudo isso clamamos em nome de Jesus. Acompanha-nos até os nossos lares, seja conosco em tudo o que fizermos, e que as pessoas possam olhar em nós e ver o teu Filho amado refletido através de nós. Amém. Deus possa abençoar cada um de vocês, vão em paz para os seus lares. E não esqueçam, queridos, somos representantes de Deus em todos os momentos e não só na igreja. Deus seja com cada um. Pedimos que os irmãos ao saírem, saiam ordenadamente e não permaneçam olhando com álcool, por favor. Tudo bem? Que Deus abençoe e nos vemos amanhã às 7 horas. Neste lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça.